Pois bem, livro de Josué. O livro de Josué relata então agora um novo tempo na história do povo de Israel. Um tempo então do cumprimento da promessa de Deus. Deus havia dado uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação e levaria ele por uma terra fértil, abundante. E agora o povo, então, a geração de a- o povo, a descendência de Abraão, os hebreus, os judeus chegam então a esse lugar. Abraão, Isaac, Jacó, e aí então José, e depois então todo o povo de Israel. Deus levanta esse povo, Deus levanta Moisés depois que eles são escravizados, tira eles do Egito, leva então até a terra prometida. Deus deu a lei, os procedimentos, o tabernáculo, Deus queria habitar no meio desse povo e agora eles chegam aqui no lugar aonde Deus prometeu. Pois bem, diante disso, é, Deus estabelece agora Josué para esse novo tempo. Josué aponta para um espírito de fé. Josué ele fica agora no lugar de Moisés e inicia-se então um novo tempo na vida do povo. E aqui no livro de Josué, um propósito primeiro, né, é relatar a vida, a conquista de Canaã e o povo de Deus se estabelecendo aqui em Canaã. A segunda coisa, o livro de Josué, ele demonstra a fidelidade de Deus em cumprir as promessas feitas a quem? Feita aos patriarcas, né? Então esse livro vai relatar, ele descreve Josué, a vida de Josué, ela ela aponta, ela mostra, revela todo o cumprimento da promessa que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas. O que Deus havia falado se cumpre aqui na geração de Josué. E também o livro de Josué, ele vai demonstrar, ele vai mostrar a santidade de Deus, né? E Deus julgando agora aqueles que eram depravados, aqueles que eram povos idólatras que estavam naquela terra, eles são expulsos dessa terra. À medida que o povo de Israel começa a conquistar a terra agora, esses povos que estavam ali, eles começam a fugir, ser expulsos, ok? Então, é, enquanto o livro de Êxodo, né, ele apresenta uma uma saída, uma libertação de uma escravidão, né? O livro de Josué aqui apresenta um descanso, uma posse, o repouso, né? A vitória, a conquista. Então, um é a libertação da escravidão, e agora Josué aponta para a vitória, para a conquista. Então, é, aqui em Canaã, isso é um símbolo, né? A vida do povo em Canaã é um símbolo de repouso, de descanso, de promessa de Deus para todos nós. Amém. Então chegamos então, livro de Josué, Josué capítulo 1. E olha como é interessante o início do livro, né? Diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Então perceba como é marcante isso, né? Depois que Moisés morreu, Deus disse a Josué: Josué, Moisés morreu. Assim, Josué já estava sabendo disso, não era novidade. Só que Deus estava sinalizando: Josué, tu precisa entender que os tempos mudaram e que Moisés morreu. Sabe que algumas coisas na nossa vida a gente precisa, às vezes, existe um desvínculo, né? Deus está dizendo: esse tempo acabou. O Moisés, aquele que era o intermediador, aquele que era o intercessor, aquele que falava com Deus, falava comigo, e vocês ouviam a minha voz através dele, morreu. Agora a relação é contigo, Josué. Existem tempos da nossa vida que a gente consegue andar na sombra por algum, é, é, por algum, por algum tempo a gente anda na sombra de alguém. Filhos normalmente são assim, né? Estão na sombra dos pais. A espiritualidade é dos pais, a fé é dos pais, as decisões são dos pais, mas chega um tempo que Deus diz: Olha, Moisés morreu. Agora é uma troca de tempo.
Agora a relação é entre mim e você, Josué. Eu falo para você, a gente consegue ir na vida cristã durante algum tempo com as experiências dos outros, com o cajado dos outros, na sombra dos outros. Mas chega um momento que Deus diz agora é com você. Agora eu estou chamando você para a conquista de uma terra. Está prometida para vocês, mas agora é a sua vez, né? E eu percebo isso. Nesse início do livro, Deus já estava sinalizando para Josué: Josué, Moisés morreu. Chegue de recorrer à intervenção da espiritualidade de alguém porque você não desenvolveu a sua. Agora é o tempo de você amadurecer, Josué, de você ter as suas experiências. E olha o que Deus diz para ele. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Pois é, Moisés era Mar Vermelho, mas Josué, é Rio Jordão. Agora é um batismo no Espírito e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Olha que lindo isso. Eu nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte, Josué, e muito corajoso. Olha Deus dizendo para você: chega o seu tempo, sabe? Tem percebido isso, irmãos. Ainda mais para esse ano, um ano que Deus definiu, temos uma palavra, né? Um ano de crescimento, de multiplicação. Mas agora Deus está dizendo: assim como eu fui com seus pais, assim como eu fui com seus irmãos, assim como eu fui com pessoas que antecederam você, eu serei com você. Seja forte e muito corajoso. Aqui Deus está chamando líderes, sabe? Deus estava chamando agora Josué, forte e corajoso. Deus está dizendo aqui: seja consistente, ousado, seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre, Josué, da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do caminho, do acampamento, dando essa ordem ao povo. Arranje comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará essa terra a vocês para morarem nela e viverem em segurança. Suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente de seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui no leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Lindo, né? A fidelidade também do povo, dizendo: olha, assim como nós fomos com Moisés, nós seremos com você. Isso é algo interessante, né? Quando acontece
as, as transições, né? Sempre diante de uma transição, é necessário que seja pavimentado de honra e fidelidade, né? Transições requerem honra e fidelidade. E aí o povo estava dizendo, assim como nós somos com Moisés, seremos com você. Obviamente aqui é aquela geração, na geração de Josué, geração de Caleb, que tinha então um outro espírito de fé, né? E não era a geração, aquela geração de Moisés que havia já perecido no deserto. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram e encontraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia. Olha só, chegou aos ouvidos do rei de Jericó a notícia. Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o Rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Olha só, é, ela já havia chegado até ela que aquela terra onde estavam, de Jericó, aquela terra de Canaã, era dos israelitas. Deus já havia dado. E ela confessa, né? Sabe, nosso povo, a gente tá morrendo de medo de vocês. A gente sabe que Deus deu essa terra para vocês. É lindo, né? Quando até o ímpio reconhece que você é respaldado pelo Senhor. É lindo quando alguém, até o ímpio, consegue perceber que o favor está sobre você. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og e os reis dos amorreus e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal e que não deixe dúvida. Salvem o meu pai e a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que os matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certo de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Então Raabe, a prostituta, morava em uma casa no muro da cidade. Então os espias, eles pararam ali, ela acolhe esses espias, o rei fica sabendo, envia os soldados lá, ela despista eles e ela faz um pedido: olha, eu vou guardar vocês aqui. Eu sei que o Senhor Deus deu essa terra para vocês, mas por favor, quando vocês entrarem nela, salvem a minha família. Eu sei que vocês vão lutar e vão destruir tudo aqui. Salvem a minha família. Os espiões. Rabi morava em uma casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela.
de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir nosso juramento. Rabi respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Só pode ser salvo se tiver o sangue aplicado na casa. Você percebe? Assim como quando eles saíram do Egito, Deus envia o anjo da morte, né, sobre toda a casa dos egípcios, sobre todas as casas, na verdade. E a casa que tivesse o sangue aplicado nos umbrais da porta, esse seria o salvo. O movimento acontece novamente aqui. Agora, o povo de Israel daria contra Jericó. Mas a casa que tivesse o sangue, né, o pano vermelho que aponta para o sangue, né, essa seria a sal. Eu e a minha casa, eu, eu e a minha casa, você e a sua casa, nós já aplicamos o sangue e por isso que tem salvação. E é interessante porque o pedido dela foi salve a minha família, sabe? Isso é uma promessa de Deus. E é esse mesmo Josué que depois vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Você pode falar isso também. Seus parentes, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém sair de casa, será culpado. Melhor, os espiões disseram: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizesse com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém estiver com você e for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir nosso juramento. Rabi respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei o procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, olha agora o movimento de passar, de entrar na terra prometida. Olha o movimento agora. Os líderes agora começam a informar o povo, dizendo: Nós vamos entrar na terra. Mas o seguinte, quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca, circule aí a arca da aliança e coloque presença. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Arrumem as suas coisas. Quando você perceber a presença, arruma as suas coisas e siga a presença. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: Peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: Olha só, peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. Só aponta para um princípio espiritual. A presença sempre vai à frente. Na nossa vida, sempre nós consultamos a presença. A presença nos guia, a presença nos orienta, a presença nos carrega. Eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água perto da margem. Quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer.
Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, perizeus, gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes, quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, e puseram os pés dentro da água. Ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo. O rio secou completamente até o Mar Morto. Perceba que nós ouvimos muito, né, que o Mar Vermelho secou para que o povo pudesse passar. Mas não foi somente o Mar Vermelho, não. Foi o Jordão também. O Jordão, as águas se dividem agora no Jordão, novamente. Só que tem uma diferença. No Mar Vermelho, eles passaram a seco. Ninguém molhou os pés. Mas agora no Jordão, os levitas deveriam ir à frente e eles deveriam molhar os pés. Os líderes das tribos de Israel, eles tiveram que colocar os pés dentro da água. Isso fala de aliança. Sabe, para ser salvo, a intervenção de Cristo nos fez sair do Egito, nos fez abandonar o Egito. Mas agora, para entrar em Canaã, é preciso ter pés molhados. Isso fala sobre um relacionamento que tem aliança. Molhar os pés aponta para um compromisso. Para ser salvo é a intervenção de alguém. Mas para entrarmos na posse da terra prometida, é preciso ter uma aliança. É preciso ser um povo de pés molhados. O Senhor, nesse ano, um ano de multiplicação, de crescimento, de posse, o Senhor está nos chamando para um tempo de pés molhados. Amém? Quando você tem aliança com seus irmãos, é quando nós temos uma unidade espiritual. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca do Senhor puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr. Pois bem, era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam à frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, que fica cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê essa ordem: peguem 12 pedras no meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do rio Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Olha só, eram pedras, eram um memorial. Você percebe? Deus estava estabelecendo aqui um memorial. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia.
Os homens fizeram o que Josué mandou. Como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram no meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Rio Jordão até que foi feito tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gad, de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens, preparados para guerrear, marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão, pisaram a terra seca. O rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com 12 pedras que havia tirado do Jordão. E disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca. O Senhor Deus, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Sabe, Deus mandou o povo estabelecer, Josué estabelecer memoriais. Sabe que existem coisas, é, depois que a gente passa a experiência no batismo do Espírito Santo, nós. Bom, o Egito já foi abandonado quando batizamos nas águas, né? Passagem do Mar Vermelho. Mas você percebeu que uma mentalidade velha ainda dominava o povo, mesmo que eles tivessem atravessado o Mar Vermelho. Mas eles carregavam uma mentalidade ainda egípcia, faraônica. E Deus agora, para inseri-los na terra que ele prometeu, era necessário que eles tivessem um batismo no Rio Jordão. Eles passassem pelo Jordão novamente, que aponta para o batismo do Espírito Santo. É fato que o batismo do Espírito Santo aponta para uma nova vida, um novo tempo. Mas é necessário fazer memoriais para lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Na nossa vida, a gente está avançando o tempo inteiro, a gente está crescendo o tempo inteiro, conquistando o tempo inteiro. Mas é necessário nós estabelecermos memoriais para que a gente lembre do lugar que Deus nos tirou. Porque isso nos guarda, sabia? Depois de 10 anos, um casamento precisa ter memorial para lembrar de onde saíram. Uma família precisa ter memoriais. Uma igreja precisa ter memoriais para lembrar de onde o Senhor nos tirou e aonde ele nos estabeleceu. Não um saudosismo, não, é um memorial para lembrar da fidelidade de Deus. Todos os reis amorreus do lado oeste do Rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do Mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. Você lembra que olha o cenário agora. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Você percebe agora que muitos deles não haviam sido circuncidados.
E agora, para entrar na terra prometida, era necessária a circuncisão. Isso aponta para um princípio espiritual. Só entra na terra prometida quem estiver debaixo de aliança. Só é possível nós vivermos a promessa de Deus se nós formos um povo de aliança. Sou feliz porque nós, como igreja, nós vivemos uma aliança. É povo de pés molhados. É gente que molhou os pés, é gente que está aliançado. A gente está junto o tempo inteiro, comprometidos com a edificação do corpo de Cristo. Temos tudo em comum. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho. Lembre-se disso? O povo, a geração de Moisés, os homens morreram. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear haviam morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los de ver a terra boa e rica que ele já havia jurado ao dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué. Interessante, né? A nação inteira ficou acampada até que sararam os que foram circuncidados. Ou seja, não tem mover de Deus. Não tem promessa se cumprindo. Se os da circuncisão, se os da aliança não estiverem aptos. Se o povo não estiver aliançado, não tem mover de Deus se não houver aliança. O Senhor disse a Josué: Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Aleluia. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, que significa tirar, remover, né? E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês, tá vendo? Aplica o sangue, comemoram a Páscoa, o cordeiro. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pães sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Interessante, né? Porque maná, codorna, milagre é por um tempo. Milagre é para povo do deserto. Milagre é para povo que está em transição. Você vê um novo convertido, ele vive de milagre. Nossa, Deus fez isso, Deus fez aquele outro. Isso estimula, encoraja a fé dele. Tem o seu tempo de viver de milagres. Mas sabe que não será sempre assim. Existe um momento que a fé, ela não é firmada, convicta por conta de benefícios. A fé do povo estava muito ligada aos benefícios que eles recebiam. Aí tinha a fidelidade de Deus, eles estavam juntos. Mas agora em Canaã, o que nos orienta, o que nos move, o que nos encoraja não é o milagre, é a aliança. O povo agora não iria mais experimentar de maná. Tá, e agora como é que fica? É tão bom, né? Muitas vezes uma manazinha, né? Um manazinho, uma manadeira, né? Criança gosta disso, mas agora chegou o momento deles prepararem o próprio alimento. Agora Deus estava dizendo, agora vocês vão aprender a plantar e vocês vão colher. Sabe que muitas vezes a gente está precisando, esperando milagre de Deus. Mas agora Deus diz o seguinte, agora você vai tocar na terra, você vai lançar sementes e a terra vai produzir. Eu já abençoei essa terra. Sabe, existe tempo que a gente vive de milagre. Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, abrir um... Ok, Deus faz isso. Mas chega o tempo que diz, agora você vai plantar as sementes que eu coloquei nas suas mãos. Agora você vai empreender. Agora você vai falar. Agora você vai se mover. Agora você vai liderar. Chega o tempo. Deus está dizendo, você experimentou muita coisa de milagre. Agora chega o seu tempo de ousar em fé. Então o povo, desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã.
Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou uma, não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Uau! Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou. E disse: Estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. Lembra que eu falei no início que Deus agora estava mostrando, né, a sua santidade. Deus iria remover toda a idolatria que tinha naquele povo, naquela região, no meio daquele povo ali, que estava ocupando a terra prometida. Deus estava apontando para a sua santidade, dizendo: a terra é santa. Amém? Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Os portões da cidade de Jericó, portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Então perceba que aqui, do capítulo 6 ao capítulo 12, vai narrar a batalha dos israelitas contra os cananeus, ok? A partir do capítulo 6 até o capítulo 12, vai ser narrada a história, a batalha dos israelitas contra os cananeus. Os portões da cidade estavam muito bem fechados, mas não para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. Aleluia. Levando o quê? Uma corneta de chifre de carneiro. Olha o cordeiro sendo anunciado aqui. A terra só é conquistada, só a conquista, só a provisão se nós anunciarmos Cristo. Se nós anunciarmos, tocarmos a, a trombeta anunciando Cristo. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá, e cada uma avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: Comece a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado a ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Meu Deus do céu. Olha, agora eles começam a andar em volta da cidade de Jericó, né? Com a arca. Sabe uma coisa? Rodeie os seus inimigos com a presença. Permeie o ambiente das suas guerras com a presença. Você tem que fazer uma conversa difícil? Permeie com a presença. Você precisa enfrentar um contexto desafiador? Rodeie ele com a presença. Você começa a gerar ambiente espiritual para vencer as suas guerras. Aí o Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca.
As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. Então você percebe que aqui, 7 dias, eles deram uma volta em cada dia ao redor dos muros da cidade. Mas no sétimo dia, foram 7 voltas. Foi nesse dia em que deram 7 voltas ao redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Isso fala de ousadia, né? Fala de um brado de vitória. O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Perceba aqui a orientação. Não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Por quê? Isso é um princípio espiritual. Jericó é a primeira cidade de Canaã, certo? E o primeiro é de Deus. Deus está dizendo: não pegue nada para vocês, porque o primeiro é meu. É o princípio da primícia, o princípio do primeiro. O primeiro sempre é do Senhor. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruirão o acampamento israelita. E a destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aleluia. Aí todos subiram, entraram na cidade e tomaram. E mataram com suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. E também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Uau! Você percebe aqui um movimento, a graça alcançando quem não merece. Raabe não merecia. Ela não tinha méritos, não tinha direitos, mas a graça alcançou. A humildade dela, ela fez um pedido. Ela disse: eu sei que Deus está com vocês e vocês vão ferir a terra, vocês vão vingar essa terra. Mas sabe, ela tratou com benevolência ao Senhor e por isso que a sua casa, seus parentes foram alcançados. Isso é graça. Ela não era do povo de Israel. Ela é uma prostituta, mas a graça é para quem não merece. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir, perceba que circule aqui essa maldição agora, essa sentença profética de maldição que Josué anuncia. Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoada pelo Senhor. Imagina então, Jericó era uma cidade murada, tinha as muralhas, que impediam o povo de Israel agora de acessar. Quem estava morando ali? Os inimigos. Josué vem agora e derruba, o poder do Senhor derruba as muralhas. As muralhas que impediam o povo de desfrutar da promessa. E aí Josué anuncia: quem tentar impedir o povo de Deus de desfrutar da promessa será amaldiçoado. Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Perceba isso. Está falando dos reis aqui, né? Ou seja, o rei
alguém que tentar construir novamente os muros, vai ser amaldiçoado. E vai perder o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Amém? Até aqui, Josué então entrando na terra prometida, as muralhas caíram agora, e eles estão entrando na terra que Deus prometeu. E a vitória, a conquista, se dá mediante a anunciação, o anúncio, a proclamação do evangelho. Anunciar o Cordeiro é proclamar o Evangelho. Sabe, eu e você, a nossa vida, nós iremos conquistar, nós iremos desfrutar da terra prometida a partir do anúncio do Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, você começa a desfrutar da promessa de Deus. Nosso encargo é anunciarmos com chifres de carneiro, cornetas que apontem, que revelem a mensagem. Amém? Isso é a pregação do Evangelho. Hoje eu e você somos chamados para anunciar o Evangelho. Quer desfrutar da terra prometida? Quer desfrutar da vida que Deus prometeu? Anuncie o Evangelho. Você é um proclamador da boa nova. Você é um proclamador da boa notícia. Você é um proclamador da mensagem de salvação e redenção da humanidade caída. Amém? Quando entramos agora na terra prometida, para entrarmos na terra prometida, primeiro tem que ter aliança. Um povo de pés molhados. E é necessário que proclamemos o Evangelho. Tenhamos aliança na proclamação do Evangelho. Amém. Finalizamos aqui hoje nosso devocional e voltamos então amanhã a partir do capítulo 7, Josué, a entrada então na terra prometida. Agora é a posse, o repouso, a vitória do povo de Deus. E isso fica como um princípio espiritual para a nossa vida. Anunciar o Evangelho. É a única forma de nós entrarmos, desfrutarmos da promessa de Deus. Amém. Some-se ao anúncio da proclamação do Evangelho que redime o pecador. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você. Uma boa terça que parece segunda, né? Hoje está parecendo segunda, mas já é terça por conta do feriado. Sendo grato aqui, louvando a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ontem lá no Monte Rema. Os irmãos também que tiveram